Olá a todos e a todas. É um prazer estarmos juntos para esse momento de formação sobre BNCC Computação. Antes de iniciarmos, gostaria de me apresentar e fazer minha autodescrição para garantir a acessibilidade de todos os que nos assistem. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos grisalhos, barba branca, estou usando uma camisa verde e ao fundo temos um fundo embaçado. Meu nome é Wilker, sou doutor em ensino de ciências exatas, com pesquisa voltada ao ensino de programação utilizando o pensamento computacional e Learn Analytics. Hoje, vamos mergulhar nas diretrizes que estão transformando o ensino de tecnologia no Brasil. Nosso objetivo é sair daqui com uma visão clara de como a computação se integra ao currículo, indo muito além do simples uso de dispositivos digitais. Durante a apresentação, nosso objetivo é conhecer a BNCC Computação e compreendê-la como uma política pública e como direito de aprendizagem. Queremos entender seu funcionamento legal, sua estrutura curricular, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental. Discutir o que significa na prática da escola. Ao final, espero que vocês consigam visualizar caminhos concretos de implementação e reconhecer o papel estratégico de vocês nesse processo de mudança curricular. Antes de falarmos sobre a implementação, precisamos compreender o que está em jogo aqui, sobre a mudança de paradigma. Durante muitos anos, quando falávamos de tecnologia na escola, falávamos de informática educativa. O foco estava na ferramenta, ou seja, aprender a usar um editor de texto, aprender a fazer uma planilha, aprender a formatar um documento. Era um modelo instrumental. A tecnologia era vista como um recurso de apoio, algo externo ao currículo, mas a BNCC Computação representa uma evolução. Não estamos mais falando apenas de usar ferramentas, estamos falando de desenvolver o pensamento computacional. E o pensamento computacional não é aprender programação em si, por si só. É aprender a resolver problemas de forma estruturada. É desenvolver lógica, criatividade, capacidade de decompor problemas complexos em partes menores. É criar soluções. É compreender como as tecnologias funcionam e não apenas consumi-las. Como afirma Jeanette Wink, o pensamento computacional é uma habilidade fundamental para todas as pessoas e deve ser desenvolvida desde a educação básica. Portanto, a mudança que estamos discutindo não é a tecnológica, é estrutural, é curricular, é a formativa. Estamos saindo de um modelo centrado no uso de ferramentas para um modelo centrado na formação de sujeito capaz de compreender, criar e transformar o mundo digital. Essa é uma mudança de paradigma. Precisamos, então, entender como a BNCC Computação organiza essa formação ao longo da educação infantil e do ensino fundamental. Nossa apresentação foi dividida em 4 partes, conforme o roteiro. Primeiro, será apresentado o fundamento legal. Em seguida, apresentaremos a BNCC Computação. Após isso, os caminhos para a implementação. E, finalmente, faremos uma síntese e sugestões sobre os próximos passos. A BNCC Computação é um documento orientador amparado por legislação federal. Em 2018, a BNCC já estabelecia a cultura digital como competência geral. Em 2022, o Conselho Nacional de Educação homologou oficialmente as normas sobre computação na educação básica. Em 2023, a Lei 14.533 instituiu a Política Nacional de Educação Digital e alterou a LDB, inserindo assim a educação digital como um componente curricular. Já em 2024, a Resolução número 3 do Conselho Nacional de Educação estabeleceu um marco importante para a gestão educacional, ao incluir a atualização dos referenciais curriculares, como uma das condicionalidades para o recebimento de recursos federais específicos. Portanto, trata-se de uma obrigatoriedade legal. Além disso, há um aspecto adicional, que impacta diretamente na gestão das redes. A atualização dos referenciais curriculares, incluindo a BNCC Computação, passou a integrar uma das condicionalidades para o recebimento da complementação do VAR, do Fundeb. O VAR, valor aluno ano por resultado, está vinculado ao cumprimento de critérios estruturais e pedagógicos. Isso significa que a adequação curricular, além de pedagógica,
passa também a ter implicações financeiras, ou seja, a rede que não atualiza seu currículo pode comprometer critérios futuros de habilitação. Portanto, implementar a BNCC Computação é garantir os direitos de aprendizagem, garantir a legislação nacional, assegurar a responsabilidade institucional, proteger a sustentabilidade financeira da rede. Assim, estamos diante de uma política pública obrigatória e estruturante. Nesse caso, precisamos então compreender que tipo de mudança curricular ela propõe. A BNCC Computação está estruturada em três grandes eixos que se complementam e se interrelacionam. O primeiro eixo é o pensamento computacional. Aqui falamos de algoritmos, decomposição, reconhecimento de padrão, abstração, ou seja, a lógica para a resolução estruturada de problemas, dos mais simples aos mais complexos. É a dimensão cognitiva, é aprender a pensar de forma organizada e estratégica. O segundo eixo é mais voltado para o mundo digital. Aqui, os estudantes compreendem como as tecnologias funcionam, ou seja, o que é hardware, o que é software, como a internet opera, o que é inteligência artificial, como funciona a robótica, ou seja, como os dados circulam. Não basta usar então a tecnologia, então, nesse caso, é preciso compreendê-la. O terceiro eixo já é mais voltado para a cultura digital. É aqui que entramos na dimensão ética, social e cidadã da BNCC Computação. Falamos, nesse caso, sobre a segurança, o uso responsável, a empatia e o uso crítico de informação. A BNCC deixa claro que esses três eixos não são um menu opcional. Não é possível implementar apenas a programação e ignorar a ética. Não é possível discutir cidadania digital sem compreender como as tecnologias funcionam. A formação ela é integrada. O estudante precisa desenvolver um pensamento estruturado e assim compreender o funcionamento das tecnologias. Além disso, agir de forma ética e responsável no mundo digital. Esse é o desenho formativo proposto pela BNCC Computação. Em relação à educação infantil, quando falamos de BNCC Computação, é fundamental romper um equívoco comum. Não estamos falando de colocar crianças pequenas na frente de computadores. A proposta da BNCC é baseada em premissas muito claras. O primeiro diz respeito às especificidades do desenvolvimento infantil. A aprendizagem nessa etapa acontece por meio de brincadeiras, da interação e da exploração. Por isso, a computação aparece de uma forma lúdica. Trabalhamos com padrões em músicas, movimentos, trabalhamos com sequências em receitas ou dobraduras, trabalhamos com decisões em jogos de verdadeiro ou falso. Outro ponto central é a prioridade das estratégias desplugadas, ou seja, aquela estratégia que você não utiliza o computador em si, mas formas de fazer uma referência a essas tecnologias. Isso está alinhado às recomendações de órgãos de saúde sobre o tempo de exposição a telas. A proposta não é antecipar o conteúdo técnico. Nesse caso, nessa etapa, desenvolveremos habilidades cognitivas fundamentais, como reconhecer padrões, organizar sequências, compreender causa e efeito, tomar decisões simples. Tudo isso deverá ser mediado através de brincadeiras, pelo corpo e pela interação social. A computação dessa etapa é o meio para explorar experiências, não é o fim em si mesmo. Em relação ao eixo pensamento computacional na BNCC Computação na educação infantil, trabalhamos a organização do pensamento. Assim, a criança aprende a reconhecer padrões em música, cores e movimentos. Aprende a organizar sequências, como colocar uma história na ordem correta, aprender que uma tarefa tem etapas. Quando organizamos uma receita simples ou uma sequência de comandos em um percurso no chão da sala de aula, estamos desenvolvendo o pensamento algoritmo. Tudo isso acontece de forma lúdica, corporal e interativa. A base da programação começa aqui, aprender a organizar o pensamento. Sobre o eixo mundo digital, devemos levar em consideração que hoje muitas crianças já utilizam o smartphone desde muito cedo. Por isso, na educação infantil, não faz sentido tratar o celular como algo desconhecido. O papel da escola nesse caso é mediar esse contato.
No eixo Mundo Digital, trabalhamos a compreensão do funcionamento dos dispositivos. Podemos explorar nessa fase a tela inicial de um celular e discutirmos o significado dos ícones. Além disso, podemos conversar sobre o uso de bateria, sobre carregamento. O que acontece quando o aparelho descarrega? Podemos experimentar comandos de voz e discutir como o dispositivo escuta e interpreta. Além disso, podemos tirar fotos e perguntar: para onde vai essa imagem? Onde ela fica guardada? Percebam que não é um uso recreativo, é a construção da consciência tecnológica. A criança deixa de ser apenas o usuário intuitiva e passa a compreender como de fato ela funciona. A escola transforma o uso intuitivo em uma compreensão consciente. No eixo cultura digital, trabalhamos algo fundamental, as atitudes. É nessa fase que começamos a construir atitudes responsáveis e seguras desde cedo. Os objetivos trabalhados são em relação ao uso seguro da tecnologia, a identificação em situações de riscos, respeito à convivência no ambiente digital e o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Nesse caso, a criança aprende desde cedo que a tecnologia não é apenas diversão, ela envolve responsabilidade. Conversamos sobre segurança de forma adequada à faixa etária. Por exemplo, não compartilhar informações pessoais, pedir ajuda a um adulto quando sentir algum desconforto, respeitar o outro nas interações. Também trabalhamos com hábitos saudáveis de uso. Discutimos tempo de tela, falamos sobre pausas, incentivamos equilíbrios entre tecnologia, brincadeira e convivência presencial. Outro aspecto essencial é a construção coletiva de regras. A turma pode elaborar atividades combinadas sobre o uso de dispositivos na escola. Isso desenvolve senso de responsabilidade e pertencimento. Mesmo na educação infantil, já é possível semear princípios de cidadania digital. A criança começa a compreender que o ambiente digital também é um espaço de convivência. E a formação ética não começa na adolescência ou na fase mais adulta, ela começa desde cedo. Assim, a cultura digital nessa etapa é o início da construção de valores que acompanharão o estudante por toda sua trajetória escolar. Sobre o ensino fundamental, em relação aos anos iniciais, o eixo pensamento computacional, o aluno passa a desenvolver a organização lógica e a resolução estruturada de problemas. Nessa fase, as habilidades trabalhadas são em relação à decomposição de problemas, reconhecimento de padrões, construção de algoritmos simples e sequências com repetição e condição. Nessa fase, eles começam a ganhar uma estrutura mais formal. A criança passa a aprender de maneira mais consciente a decompor problemas, organizar etapas, identificar padrões e estabelecer relações de causa e efeito. Esse desenvolvimento não acontece isoladamente. Ela pode e deve estar integrada às disciplinas. Por exemplo, na matemática, ao resolver um problema, o professor pode incentivar os alunos a dividir a situação em partes menores, organizar os dados e definir uma sequência de passos para chegar à solução. Na língua portuguesa, ao produzir um texto, os alunos estruturam a introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso também é a organização algorítmica do pensamento. Em ciência, ao investigar um fenômeno, organizam hipóteses, observam padrões e registram etapas de um experimento. Além dessas integrações curriculares, podemos propor atividades mais específicas, como a construção de fluxogramas simples para representar rotinas, uso de jogos de sequências e repetição, desafios lógicos e quebra-cabeças, criação de instruções para que um colega execute uma tarefa sem erros, programação em blocos, utilizando para isso algumas plataformas, entre elas o Scratch ou o Code.org. Nesse momento, também podemos introduzir a robótica educacional, de forma adequada à faixa etária. Robôs simples, programáveis, permite que os estudantes visualizem na prática a relação entre comando e ação. Quando o robô, por exemplo, executa exatamente o que foi programado, o aluno compreende concretamente o conceito de algoritmo. Também é possível iniciar discussões sobre o uso da inteligência artificial, como, por exemplo, como um assistente virtual entende o que falamos.
Como um aplicativo recomenda vídeos? Não estamos ensinando IA técnica, estamos desenvolvendo compreensão sobre como as tecnologias atuais funcionam. A programação, nesse caso, ele surge como ferramenta pedagógica importante, pois permite visualizar a sequência lógica das ações. Mas o foco não é formar programadores nesta fase. O foco será desenvolver a lógica, o raciocínio estruturado, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. O aluno, ele aprende a pensar antes de agir. Aprende que sistemas funcionam com regras. Essa é uma habilidade que será útil sobre o uso de tecnologia em todas as áreas do conhecimento. Nos anos iniciais do ensino fundamental, em relação ao eixo mundo digital, os alunos passam a ter uma compreensão do funcionamento das tecnologias. As habilidades trabalhadas nessa etapa são em relação às noções de hardware e software, representação de informações como texto, imagem e som. Além disso, há uma introdução à ideia de dados, as noções sobre redes. Nessa fase, eles passam a compreender que a tecnologia não é mágica, ela tem uma estrutura. Eles passam a entender que por trás de uma tela existem componentes físicos e sistemas que fazem tudo funcionar. Aprendem a diferenciar hardware e software. Compreendem que o computador, um tablet ou um celular possuem partes físicas, como teclado, câmera, tela e um processador. E que também possui programas que são responsáveis por executar suas tarefas. Começam a perceber que imagens são compostas por pequenos pontos, chamados pixels. Ao ampliar uma imagem, eles conseguem visualizar que ela é formada por pequenas unidades organizadas. Entendem que textos, sons e vídeos são representações digitais, ou seja, dados organizados. Também começam a compreender que arquivos não desaparecem. Eles ficam armazenados em algum lugar, na memória do dispositivo ou na chamada nuvem. Nesse momento, também podemos introduzir noções iniciais de robótica educacional. Quando os alunos programam um robô simples para realizar um percurso, ele percebe que há sensores, motores e comandos que estruturam o funcionamento daquele sistema. Ele compreende que um robô não pensa sozinho, ele executa instruções. Da mesma forma, podemos iniciar conversas introdutórias sobre a inteligência artificial, como o assistente virtual entende nossa voz, como o aplicativo sugere vídeos. Não ensinamos algoritmos complexos, mas desenvolvemos compreensão sobre como essas tecnologias operam. Nesse caso, podemos propor atividades como explorar as partes de um computador ou de um tablet, comparar diferentes dispositivos e suas funções, ampliar imagens para observar pixels, simular armazenamento usando caixas que representam memória, programar um robô simples para seguir um percurso, discutir como aplicativos aprendem com os dados. Esse eixo vai desenvolver a consciência tecnológica dos alunos. Os alunos eles vão deixar de ser apenas um usuário intuitivo e vão passar a compreender os princípios básicos do funcionamento da tecnologia. Isso vai fortalecer a autonomia, a criatividade e a segurança de uso. Quando a criança ela entende como a tecnologia funciona, ela vai passar a interagir com ela de forma mais consciente e responsável. Em relação à cultura digital, no ensino fundamental anos iniciais, os alunos passam a compreender sobre a formação para a cidadania no ambiente digital. As habilidades trabalhadas nessa etapa são em relação à segurança online, à privacidade, o respeito e empatia, o uso responsável da informação. Eles ganham ainda mais nessa etapa relevância. Os alunos, nessa fase, muitas vezes já estão inseridos em redes sociais, jogos online, plataformas de vídeos e aplicativos de mensagem. Muitas vezes já utilizam essas ferramentas com naturalidade, mas sem compreender plenamente seus riscos e implicações. Por isso, a escola poderá assumir um papel fundamental. É nesse momento que precisamos trabalhar de forma intencional temas como privacidade, segurança e respeito no ambiente digital. Os alunos precisam compreender que as informações pessoais não podem ser compartilhadas indiscriminadamente.
precisam aprender a criar senhas seguras, a entender o que é publicado na internet pode permanecer por muito tempo. Também é importante discutir a convivência digital. Além disso, agir com respeito em jogos online. O que é cyberbullying? Como identificar situações de desinformação? Podemos propor nesses casos atividade como simulação de situações digitais para discussão coletiva, elaboração de um manual de convivência digital da turma, análise de mensagens para identificar possíveis riscos, debate sobre tempo de uso e equilíbrio entre atividade online e offline. Nessa etapa, podemos começar a desenvolver um senso crítico. Os alunos podem aprender que o ambiente digital também é um espaço de convivência social e que liberdade vem acompanhado de responsabilidade. Nesse caso, a cultura digital nos anos iniciais é uma base para a formação de cidadãos digitais, conscientes, éticos e responsáveis. Agora, em relação ao ensino fundamental anos finais, o pensamento computacional ele se formaliza. Os alunos passam a fazer uma estruturação formal e a resolução de problemas complexos. As habilidades trabalhadas nessa etapa são relação em algoritmos com repetição e condição, variáveis e estruturas lógicas, modelagem de problemas e uma abordagem mais científica. Aquilo que começa como reconhecimento de padrões e organização de sequências nos anos iniciais, agora ganha estrutura, mais abstrata e sistemática. Os alunos passam a trabalhar algoritmos com repetição, condição e encadeamento lógico mais complexo. Introduzimos variáveis como forma de representar informações que podem mudar. Os alunos começam a compreender como os sistemas funcionam com regras bem definidas. A programação deixa de ser apenas com blocos visuais e podem evoluir para linguagens textuais, nesse caso, utilizando linguagem de programação, como Python ou JavaScript, dependendo da realidade da rede. Mas, novamente, o foco não é apenas aprender sintaxe. O foco é aprender a modelar problemas. O aluno passa a representar situações do mundo real por meio de estruturas lógicas. Para desenvolver, por exemplo, um algoritmo para calcular a média de notas, um programa que simule o consumo de água na escola, um modelo simples de propagação de doenças, um sistema de pontuação para um jogo educativo. Também podemos integrar a robótica educacional mais avançada, trabalhando sensores, tomada de decisão e automação. Nesse momento, abre-se espaço para a discussão da inteligência artificial de maneira introdutória. Como funcionam os sistemas de recomendação? Como os algoritmos decidem o que aparece nas redes sociais? O aluno começa a compreender que a tecnologia é construída a partir de modelos e regras. Ele deixa de apenas utilizar aplicativos e passa a entender como eles são estruturados. Isso desenvolve uma autonomia intelectual, um pensamento crítico e a capacidade de inovação. Assim, o pensamento computacional nos anos finais ele vai preparar o estudante para resolver problemas complexos de forma organizada, ética e criativa. Nos anos finais do ensino médio, nosso objetivo em relação ao mundo digital é aprofundar a compreensão técnica do universo digital. O estudante, ele deixa de ver a internet apenas como um aplicativo ou como um botão, para entendê-la como ela realmente é, uma vasta rede mundial de computadores interconectados. Nessa etapa, exploramos a mecânica da transmissão de dados, respondendo às perguntas fundamentais. O que acontece quando enviamos uma mensagem? Como um vídeo chega ao nosso dispositivo? Ao compreender que a informação é convertida em pacotes que percorrem redes complexas, o aluno desmistifica a tecnologia. Nessa fase, também introduzimos pilares de segurança e infraestrutura, abordando temas como criptografia e proteção. Por exemplo, por que as senhas são vitais e o que define uma conexão segura?
uma arquitetura invisível, o funcionamento de servidores, o armazenamento em nuvem e a infraestrutura física que sustenta o digital. Expandimos nosso olhar para a inteligência artificial, discutindo como os algoritmos processam grandes volumes de dados e analisando comportamentos para gerar recomendação. Sem a complexidade de um curso superior, mas com o vigor necessário para o desenvolvimento da compreensão crítica, transformamos a tecnologia de algo abstrato em algo tangível. O resultado vai ser um jovem com mais autonomia, pensamento crítico e capacidade de interagir com o mundo digital de forma consciente e segura. Nos anos finais do ensino fundamental, a cultura digital assume um caráter mais crítico e reflexível. Ela vai além da segurança ou convivência. Nesse caso, passamos a discutir as implicações sociais, políticas e econômicas das tecnologias. Trabalhamos temas como inteligência artificial, por exemplo, como funcionam os algoritmos de recomendação, como sistemas automatizados tomam decisões. Discutimos reconhecimento facial, quais são seus benefícios, quais são seus riscos. Debatemos impactos ambientais da tecnologia. Qual é o custo energético de um data center, por exemplo? O que acontece com o lixo eletrônico? A formação aqui ganha a dimensão ética e política. O aluno precisa compreender que a tecnologia não é neutra. Ela carrega valores, interesses e impactos sociais. É nesse momento que queremos formar cidadãos capazes de analisar criticamente o mundo digital. E é importante perceber que há uma progressão clara ao longo da educação básica. A BNCC Computação, ela não é um conjunto de conteúdos isolados, ela vai organizar uma trajetória formativa intencional. Na educação infantil, trabalhamos o reconhecimento, a experimentação e a ludicidade. Nos anos iniciais, estruturamos o pensamento e sistematizamos os conceitos. Já nos anos finais, nos aprofundamos e formalizamos e problematizamos. No eixo pensamento computacional, saímos do reconhecimento de padrões e chegamos à modelagem de problemas complexos. No eixo mundo digital, saímos da identificação de dispositivos e chegamos à compreensão de redes, dados e segurança da informação. Já no eixo cultura digital, saímos de regras básicas de convivências e chegamos à análise ética e crítica da inteligência artificial, dos algoritmos e dos seus impactos na sociedade. Isso demonstra uma continuidade, demonstra a intencionalidade curricular e reforça que não estamos tratando de conteúdos pontuais. Estamos organizando uma formação estruturada ao longo de uma trajetória curricular. Assim, é o papel da rede garantir essa progressão articulada, planejada e documentada no currículo. Até aqui, discutimos os fundamentos legais e a estrutura da BNCC Computação. Agora, entramos na parte mais estratégica, os caminhos para a implementação. Agora vem a grande decisão para a gestão. Qual caminho seguir? A legislação não impõe o formato, mas impõe a implementação. A educação digital é um direito de aprendizagem dos alunos brasileiros. A LDB foi alterada, a BNCC foi complementada, as normas sobre computação foram homologadas pelo Conselho Nacional de Educação. Portanto, a rede precisa implementar. O Conselho Nacional de Educação deixa claro que a organização pode ser como componente específico ou transversal. Assim, se a rede optar por organizar como disciplina, estará criando um componente curricular específico. Isso vai implicar na definição da carga horária própria, no professor responsável, no planejamento anual específico e, possivelmente, contratação ou formação especializada. Assim, essa escolha tende a garantir maior aprofundamento técnico e maior identidade da área para uma visibilidade curricular. Por outro lado, pode demandar reorganização da matriz curricular, redistribuição de horas e investimento estrutural maior.
Se a rede optar pela implementação transversal, o componente será integrado às áreas de conhecimento. Isso exigirá forte articulação pedagógica, implicação na formação continuada, ampla para os professores de diferentes componentes curriculares, exigindo planejamento colaborativo. O risco, se não houver uma coordenação efetiva, será a superficialidade. Mas a vantagem é a integração real como currículo já existente e menor impacto estrutural imediato. Ambas as formas são legítimas, mas ambas exigem atualização formal do referencial curricular. E essa atualização não é apenas pedagógica. Ela vai se conectar às condicionalidades do VAR dentro do Fundeb. Isso vai significar que a decisão tem implicações institucionais e financeiras. Portanto, é uma escolha metodológica, é uma decisão de gestão. Essa decisão ela vai envolver uma identidade curricular da rede, vai envolver a formação docente, vai envolver a organização da carga horária e o planejamento estratégico de médio ao longo prazo. Aqui há uma terceira possibilidade, o modelo híbrido. A rede pode optar por a transversalidade na educação infantil e nos anos iniciais e como componente específico nos anos finais. Ou pode iniciar de forma transversal e evoluir gradualmente para uma disciplina própria. Ou ainda manter disciplina específica e exigir integração transversal em projetos interdisciplinares. A pergunta agora não é qual modelo é melhor para termos absolutos. A pergunta é qual modelo faz mais sentido para a realidade da sua rede. Qual modelo é viável considerando infraestrutura, orçamento, perfil docente e maturidade pedagógica? E quais são as implicações dessa escolha para os próximos 5 ou 10 anos? Chegamos agora a um ponto crucial, a decisão estratégica da rede. A norma permite duas formas de implementação, transversal ou como componente específico, ou ambas. Aqui elaborei para a apresentação uma matriz para a implementação da BNCC Computação no ensino fundamental, utilizando tanto a implementação transversal quanto como componente específico, definindo alguns critérios. Por exemplo, em relação à integração curricular. Sobre a implementação transversal, teremos uma alta articulação com as áreas de conhecimento. Já no componente específico, a organização será autônoma e estruturada. Em relação à profundidade técnica, pode variar conforme a formação docente. Em relação ao componente específico, maior aprofundamento sistemático. A formação docente, de forma transversal, ele exige forte investimento na formação continuada. Já como componente específico, ela pode exigir contratação de especialista. Em relação à carga horária, na implementação transversal, ela pode ser diluída nas disciplinas existentes. Já como componente específico, exigirá um espaço físico na matriz curricular. Já em relação ao custo, da forma transversal, irá ter um menor impacto inicial. Já como componente curricular, pode demandar laboratórios e equipamentos. Em relação ao risco pedagógico, a forma transversal pode ter uma superficialidade se não houver uma coordenação. Já em relação ao componente, poderá haver um isolamento da área se não houver uma integração. A flexibilidade, da forma tradicional, ela vai ser uma flexibilidade mais alta em relação ao componente específico. E já em relação à sustentabilidade financeira, para a forma transversal, irá exigir uma maior viabilidade inicial. Já o componente específico, haverá um maior custo estrutural inicial. Portanto, no ensino fundamental, a escolha precisa considerar múltiplos fatores. A implementação transversal ela favorece a integração com as áreas do conhecimento, vai permitir a contextualização real, exige menor estruturação imediata da matriz curricular. Porém, demanda alto investimento
informação continuada para evitar a superficialidade. O componente específico em si terá que ser garantido através do espaço físico na grade, através de um aprofundamento técnico, ou seja, pode fortalecer a identidade da área. Não existe um único caminho correto, existe o caminho mais coerente para a realidade da rede. Mas pode exigir novas contratações e maior investimento estrutural se for escolhido o componente específico. Não existe um modelo universal. Existe uma decisão estratégica baseada na realidade da rede. É preciso, para isso, considerar a infraestrutura, o perfil docente e a maturidade curricular. Contudo, na educação infantil, a tendência predominante tem sido a transversalidade. Isso é coerente com a organização por campos de experiência e com a natureza pedagógica da etapa da educação infantil. Portanto, a decisão pode, inclusive, variar por etapa da educação básica. O importante é que a implementação seja intencional, planejada e documentada no currículo. Chegamos ao final da nossa apresentação. Ao longo desse percurso, discutimos os fundamentos legais da BNCC Computação, sua estrutura organizada nos três eixos, pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, e a progressão formativa desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. Vimos que, além de ensinar tecnologia, trata-se de formar sujeitos capazes de compreender, criar e agir de maneira ética no mundo digital. Também refletimos sobre os caminhos de implementação. A legislação já definiu a obrigatoriedade. O que está nas nossas mãos, ou seja, na mão de vocês, é a decisão estratégica sobre como será implementado. Assim, ao final dessa conversa, é importante reforçar alguns pontos centrais. A BNCC Computação é um direito de aprendizagem, está garantida em lei, é uma política pública nacional. Não é um projeto piloto, não é uma tendência passageira, é uma parte estruturante do currículo brasileiro. Também é instrumento de equidade, em um país marcado por desigualdades digitais profundas. Garantir a educação digital na escola pública é garantir a oportunidade. Acima de tudo, é uma estratégia formativa. Desse modo, estamos preparando os nossos alunos para compreender, criar e transformar o mundo digital. Implementar é responsabilidade institucional. Implementar com qualidade é compromisso pedagógico. Essa construção começa nas decisões que tomaremos hoje. Desse modo, para finalizar, quero apresentar um roteiro prático de implementação. Muitas vezes, a dúvida das redes não é o que é a BNCC Computação, mas por onde começar. Este roadmap organiza a implementação em 4 etapas estratégicas. A primeira etapa é o diagnóstico. Antes de qualquer decisão, é necessário analisar a infraestrutura da rede. O que temos hoje? Quantos laboratórios? Como será a conectividade? Qual o perfil da equipe docente? O censo escolar e os dados internos da rede são ferramentas importantes nesse momento. A segunda etapa é a decisão. A partir do diagnóstico, a rede define a implementação, ou seja, a forma que será implementado, se será transversal ou como componente específico. Essa decisão deverá considerar a viabilidade pedagógica, financeira e estrutural. Assim, a terceira etapa será a adequação. Aqui entra a atualização do referencial curricular da rede. Para isso, será necessário incorporar formalmente as competências, habilidades e objetos de conhecimento da BNCC Computação. Essa etapa é de fundamental importância, inclusive para atender às condicionalidades relacionadas ao VAR. E, por fim, a quarta etapa é a ação. Ou seja, não basta atualizar o documento, é preciso planejar a formação docente, a aquisição de material e a organização prática pedagógica. A formação continuada, nesse caso, é um elemento central. A implementação da BNCC Computação
Além de garantir a inserção do conteúdo, irá transformar a prática pedagógica. Portanto, a implementação exige estratégia, planejamento e continuidade educacional da educação digital, por ser um direito de aprendizagem e uma ferramenta concreta para a redução de desigualdades. E toda política pública só ganha sentido quando se transforma em ação na escola. Esses são os referenciais que eu utilizei para essa apresentação. Gostaria de agradecer a atenção de todos e me coloco à disposição por e-mail ou por WhatsApp para tirar qualquer dúvidas em relação à apresentação. Muito obrigado.